Aleluias. Jesus, Ele é bom em todo o tempo, né, irmãos? Eu quero deixar para a meditação da igreja aqui em Salmos, capítulo 16, 116, e o versículo de número 12. Salmo 116, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Glórias a Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É uma pergunta. Esse salmo aqui, irmãos, não temos aqui classificado quem escreveu esse salmo, mas algumas pessoas atribuem esse salmo a Davi, outros ao rei Ezequias. Mas eu quero basear esse texto aqui, irmãos, na vida do rei Ezequias, naquilo que ele viveu, naquilo que ele passou. E nós sabemos que o rei Ezequias passou por duas dificuldades na sua vida, duas coisas que desafiou a sua vida, desafiou o seu ministério. E uma dessas coisas foi o cerco de Senaqueribe sobre a sua cidade de Judá, que tentava ali contra a vida dele e contra a vida do seu povo. Ezequias estava ali no seu reinado quando chega uma carta desafiando ele, desafiando o seu Deus. E não havia possibilidade alguma dele poder combater, dele poder vencer esse inimigo. Aleluias. Senaqueribe vinha sobre ele, irmãos, com um exército poderoso, homens treinados, homens fortes, o exército mais temido daquela época em todo o mundo. Ele sabia que não havia capacidade alguma, estratégia nenhuma poderia vencer aquele inimigo. Glórias a Deus. Aleluias. E Senaqueribe desafiava ele e desafiava o seu Deus também. Mas Ezequias se lembrou que ele servia a um Deus todo-poderoso. Aleluia. Ele se pôs a buscar o Senhor, a orar e a clamar a Deus e colocar o seu povo também a clamar ao Senhor. E Deus reverteu esse quadro da vida dele. Aleluia. Aquilo que parecia ser um quadro de derrota, de morte, aleluia, que não havia mais solução, não havia jeito para, aleluia, para aquele reinado de Ezequias, Deus muda esse quadro completamente. Aleluia. Naquela mesma noite o Senhor envia apenas um anjo. E esse anjo peleja, aleluia, em favor do povo de Israel. E mata 185 mil, se não me falha a memória, soldados assírios. Aleluia. E Deus garante a vitória ao rei Ezequias, ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra situação em que Ezequias se encontra, aleluia, que desafia a sua vida, é a doença que ele sofria. Aleluias. E ele não tinha jeito para ele trazer a cura para aquela enfermidade. Ele tinha buscado de várias maneiras, nos melhores médicos daquela época, os melhores remédios que existiam, mas nada havia, aleluia, condição de curá-lo. Mas Ezequias, ele começa a buscar a Deus. Aleluia. Deus envia o seu mensageiro até o seu palácio e manda uma mensagem para ele: coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu vai morrer e não vai viver. Aleluia. O próprio Deus havia dado a sua sentença de que ele havia de morrer e não ia viver mais. Mas ele começa a orar ao Senhor, vira o seu rosto para a parede, começa a se humilhar e orar a Deus. E Deus manda esse mesmo profeta voltar até ele e lhe falar que tinha acrescentado para ele mais 15 anos de vida. E lhe deu saúde, lhe deu paz sobre todo o seu reino. Aleluia. E Ezequias pôde cumprir os seus dias, aleluia, nessa face da terra, os dias no seu reinado, em paz e com saúde, porque Deus o garantiu isso. Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso Deus é aquele que ele ouve, aleluia, o nosso clamor. Ele ouve o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo número 3 aqui, irmão, do contexto aqui diz assim, ó: laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Aleluia. Não era coisa pequena, não era coisa qualquer. Aleluia. Eu posso imaginar o que é laço do inferno, uma angústia do inferno. Aleluia. Isso pode ser uma coisa terrível que ele estava vivendo. Aleluia. Mas Deus deu livramento a Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui ele faz uma pergunta para ele mesmo: que darei ao Senhor por todos esses benefícios? Aleluia. Por essa
tão grande vitória que Ele me deu sobre os assírios, sobre essa enfermidade que estava destruindo a minha vida, que darei ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, que nós possamos meditar nesta noite, o que eu posso dar para o meu Deus, o que eu posso oferecer para Ele, aleluia. E todos nós que entramos por essas portas hoje, irmãos, entramos com um propósito, aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas você tem uma boca, tem aleluia, e pode louvar e adorar esse Deus. Aleluia, importa a situação, a circunstância que você está vivendo. Sabe de uma coisa? Deus é poderoso para te dar vitória, para te abençoar em qualquer circunstância que você esteja passando. Aleluia, o teu Deus é o Deus poderoso, aleluia, que pode curar, que pode livrar, que pode abençoar, que pode transformar. Aleluia, aquilo que parece não ter mais jeito, Ele pode tornar, aleluia, a vida aquilo que não tem vida mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, creio nesta palavra. O rei Ezequias, aleluia, ele não tinha mais esperança de vida. Aleluia, entre essas duas situações, um exército poderoso que estava, aleluia, pronto para tomar o seu reino. Aleluia, e uma enfermidade que estava acabando com a sua saúde. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele confirmou essa vitória a Ezequias e pode confirmar essa vitória na sua vida nesta noite também. Basta apenas você crer no Senhor Jesus. Aleluia, adore ao Senhor, confia no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos, a tua vida, a tua dificuldade, aleluia, o teu problema na mão do Senhor. Confia inteiramente nele e Ele vai transformar esse quadro da sua vida. Aleluia, porque Ele é poderoso. Aleluia, Ele não é um Deus qualquer como você vê por aí pendurado na parede, não. Ele é um Deus real, Ele é verdadeiro, Ele é real. Aleluia, o nosso Deus é real, louvado seja Deus. Aleluia, assim como você está olhando para o seu lado, está vendo o seu irmão, aleluia, saiba de uma coisa, o nosso Deus é tão real como você está vendo o teu irmão sentado nesses bancos. Aleluia, Deus é real e Ele ouve, aleluia, Ele vê e Ele ouve e Ele atende, aleluia. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei. Aleluia, sabe que muitas das vezes, irmão, nós não temos resposta de Deus, porque nós não clamamos, nós não oramos, não queremos orar. Aleluia, muitas das vezes ficamos no pedir, irmão, ora por mim, faz isso por mim, faz por mim. Aleluia, não, ora, clama que Deus vai te ouvir e vai te responder. Aleluia, com poder e grande glória, e você vai ver a manifestação do seu poder sobre a sua vida. Aleluia, o nosso Deus é real, Ele fez isso na vida de Ezequias, irmãos, e pode fazer na sua também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.